A criança vai ao museu, olha aquele esqueleto enorme de dinossauro com dentes afiados, pescoço gigante, vira para você e diz: pai, mãe, isso aí existiu mesmo? E se existiu, como é que fica a Bíblia? Ou talvez seja você, já adulto, que gosta de documentário, assiste coisas de ciência, lê sobre fósseis, e lá no fundo fica aquela pergunta: se eu levo o Gênesis a sério, o que eu faço com os dinossauros? Tem cristão que foge do assunto. Tem gente que usa esse tema para zombar da fé cristã. E tem um monte de crente no meio desse fogo cruzado sem saber como juntar ciência, fósseis e a Bíblia. Eu não quero ridicularizar a ciência, não quero encolher a Bíblia para caber em qualquer teoria da moda e também não quero mandar você engolir a dúvida com um creio e pronto. O objetivo é te ajudar a pensar como cristão, com a Bíblia aberta e a cabeça ligada. Com isso na mão, vamos encarar a pergunta central: os dinossauros existiram mesmo? E o que isso tem a ver com a nossa fé? Do ponto de vista das evidências, a resposta é sim, os dinossauros existiram. De acordo com o modelo científico padrão hoje, os dinossauros viveram por um longo período dominando a Terra durante toda a era mesozoica, nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, desde aproximadamente 231 milhões de anos atrás até cerca de 65 milhões de anos atrás, quando foram extintos. É importante dizer que cristãos diferem em como relacionar essa cronologia em Gênesis. A gente não está falando de desenho animado, mas de esqueletos quase completos, ossos gigantes, pegadas fossilizadas, ovos e ninhos preservados em rochas em vários lugares do mundo. Em alguns pontos do planeta, como no Brasil, na Bolívia e na China, foram encontrados até ninhos inteiros com ovos e, em alguns casos, embriões fossilizados dentro. O processo básico é assim: o animal morre, o corpo é encoberto rapidamente por lama, areia e sedimentos, pressão, e com o tempo os minerais vão ocupando o lugar da parte orgânica. O osso acaba virando pedra, um fóssil. Existem até lugares com pegadas de dinossauros fossilizadas, organizadas em trilhas, mostrando grupos inteiros caminhando. É o tipo de coisa que qualquer criança pode ver com os próprios olhos num museu ou num sítio paleontológico. Então a pergunta para nós não é se os fósseis são reais. A pergunta é outra: como um cristão lê tudo isso à luz da Bíblia? Antes de falar de dinossauro, a gente precisa lembrar quem está no centro da história. A Bíblia começa com Gênesis 1:1 dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. O verbo hebraico aqui é bará, utilizado de forma especial para a ação criadora de Deus. Não foi acaso, não é algum outro Deus, não é um processo solto, é o Deus vivo chamando tudo à existência. O Novo Testamento aprofunda isso apontando para Cristo. Colossenses 1,16 diz assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, tais como tronos, reinos, governantes e autoridades no mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo está falando de Jesus. E no verso 17 ele continua: ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ou seja, tudo que existe, existiu e existirá está ligado a Cristo. Hebreus 11:3 completa dizendo: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, para um cristão, a base é essa: Deus criou, Deus sustenta, e tudo existe por meio de Cristo e para Cristo. Se dinossauros existiram, e as evidências apontam que sim, eles entram aqui. São criaturas que pertencem a Deus, que só existiram porque Cristo assim quis. Agora a pergunta que surge é a seguinte: a Bíblia fala de dinossauros? Olha, com esse nome não. A palavra dinossauro foi cunhada em 1842 pelo paleontólogo Sir Richard Owen. Ele criou o termo para descrever um novo grupo taxonômico de répteis fósseis que ele reconheceu com base em descobertas no sul da Inglaterra, incluindo, por exemplo, o megalossauro. A palavra dinossauro é derivada da junção de duas palavras gregas: deinos, ou dinos, que significa terrível, poderoso ou terrível, e saurus, que significa lagarto ou réptil. Portanto, o termo significa lagarto terrível, literalmente, e foi escolhido por Owen para refletir o tamanho e a magnitude impressionantes desses animais extintos, que superavam em muito qualquer réptil vivo conhecido na época. Mas a Bíblia fala sim de criaturas impressionantes, gigantes, difíceis de identificar com animais que nós temos hoje. E isso é importante porque mostra que a Bíblia não está preocupada em ser um catálogo de zoologia moderna. Um exemplo marcante é o Behemoth em Jó 40. Jó 40:15 diz: veja o Behemoth que eu criei, assim como criei você. Ele come capim como boi. No hebraico, a palavra é Behemoth, ligada à sua forma no singular Behemá, que significa animal, besta ou gado. É uma forma aumentativa, algo como bicho grande, animalzão. O significado desse termo é incerto, mas o texto parece descrever um animal de grande força,
com músculos potentes, ossos como barras de ferro, cauda que se move como cedro. Talvez possa ser referência a animais gigantes que conhecemos só por fósseis, que não existem mais, que podem ser remotamente ligados aos tais dos dinossauros. Mas isso é especulação apenas. Não conseguimos chegar a uma resposta certeira. O ponto aqui não é provar que o Behemoth é exatamente tal espécie. O ponto é que Deus aponta para um animal enorme, que Jó não consegue controlar, e usa isso para dizer em resumo o seguinte: eu fiz esse ser, eu sustento esse ser. Você não dá conta nem desse animal, quanto mais de governar o universo. Logo depois nós temos Jó 41, em que nós temos o Leviatã. Jó 41:1 pergunta: você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua como um laço? O nome hebraico é Leviatã, algo como ser retorcido. Em Jó ele aparece como um monstro aquático, gigantesco, indomável, que ninguém doma, ninguém pesca, ninguém controla. Em outros textos, como Isaías 27:1, o nome Leviatã é usado como símbolo de nações inimigas e até do mal. Alguns estudiosos vão dizer que em Jó a imagem pode estar ligada a um crocodilo descrito de maneira poética. Outros enxergam aí uma criatura real de grande porte, talvez extinta. De novo, a preocupação principal do texto não é colocar o Leviatã numa ficha zoológica, mas mostrar que existe uma parte da criação que assusta o ser humano e mesmo assim está completamente debaixo do domínio de Deus. Outro termo interessante é o plural Taninim. Em diferentes textos, ele aparece traduzido como serpentes, dragões, monstros marinhos. Gênesis 1:21 fala que Deus criou os grandes animais marinhos. Muitos entendem que ali estão os taninim, toda a fauna gigante do mar. Essa palavra mistura duas coisas. Por um lado, animais reais, grandes e perigosos, e por outro, imagens simbólicas de caos e de inimigos de Deus. O que tudo isso mostra pra gente? Primeiro, que a Bíblia fala assim de animais grandes, impressionantes e muitas vezes difíceis de identificar exatamente com as espécies atuais. Então isso pode abrir margem para associar a animais que podem ser identificados como dinossauros? Aí é um exercício de especulação da qual não temos a resposta 100% certa. Segundo, que a intenção do texto não é nos dar uma lista técnica de animais, mas nos mostrar quem é Deus diante deles. Ele é o Criador, o Senhor, aquele que tem poder sobre o que assusta a gente. Terceiro, que já no próprio texto bíblico existem criaturas cujo equivalente exato hoje a gente não consegue apontar. Então não faz sentido entrar em pânico só porque a gente hoje usa a palavra dinossauro para falar de criaturas gigantes do passado. A partir daí entra a seguinte discussão: como a leitura cristã da Bíblia hebraica tem lidado com os dinossauros? No mundo reformado mais amplo, e em parte no evangelicalismo conservador em geral, temos pelo menos 3 caminhos principais, todos dentro dos limites da ortodoxia cristã e com um ponto em comum, ou seja, a Bíblia como palavra de Deus inspirada e verdadeira. E é importante dizer que falamos em 3 perspectivas justamente porque não há consenso nessa questão, embora todos concordem que Deus é o Criador. O primeiro caminho é o da chamada Terra Jovem, ou criação recente. Nessa leitura, os dias de Gênesis 1 são dias normais e literais de 24 horas. A Terra teria poucos milhares de anos e seres humanos e dinossauros teriam vivido na mesma época. Deus cria os animais terrestres e no mesmo dia cria o ser humano. Nesse quadro, muitos fósseis de dinossauros seriam resultado do dilúvio de Noé. Muita água, lama, pressão, soterramento rápido de plantas e animais, formando grandes depósitos de fósseis. Depois do dilúvio, alguns poucos dinossauros teriam sobrevivido, mas foram se extinguindo ao longo dos séculos. O segundo caminho é o da Terra Antiga. Aqui também se afirma a criação por Deus, mas se entende que a palavra hebraica Yom, dia, em Gênesis, pode indicar períodos de tempo que não são necessariamente 24 horas. Gênesis 1 continua sendo visto como verdadeiro, mas os dias são mais como etapas da obra criadora e não como um relógio. A Terra seria muito mais antiga e os dinossauros teriam vivido em um período centenas de milhões de anos antes do primeiro ser humano. Herman Bavinck, um teólogo reformado holandês, considerava, por exemplo, os dias da criação em Gênesis como dias extraordinários, ou dias de trabalho de Deus, e não necessariamente períodos literais de 24 horas, especialmente os 3 primeiros dias. O terceiro caminho é o de cristãos que aceitam boa parte das conclusões da biologia evolutiva, mas afirmam que nada disso acontece fora do governo criativo de Deus. Ou seja, Deus continua sendo o Criador, continua sendo o Senhor da história,
inclusive da história da vida. Gênesis 1 e 2 são lidos como um relato verdadeiro, mas com linguagem teológica e literária própria do mundo antigo, não como um relato técnico de laboratório. Dinossauros, nesse cenário, fazem parte da história longa da vida que Deus governa. O saudoso pastor norte-americano presbiteriano Tim Keller admitia a possibilidade de o processo de criação ter ocorrido ao longo de bilhões de anos, como sugere a ciência predominante, sem comprometer a autoridade das escrituras, ou seja, como um processo totalmente criado, guiado e ordenado por Deus, o Criador. Alguns reformados aceitam essa leitura, outros, igualmente comprometidos com as confissões, a consideram problemática, especialmente quando ameaça a historicidade de Adão e da queda. Perceba, não temos consenso em relação às interpretações sobre o relato da origem. O ponto de debate entre essas linhas não é se Deus criou ou não, porque todos afirmam que Deus é o Criador. A discussão é como conectar o relato bíblico e os dados que vemos na natureza sem distorcer nem a Escritura e nem os dados observacionais, por mais provisória que a nossa leitura deles seja. Agora, inevitavelmente aparece a questão da queda, da morte, do sofrimento e dos dinossauros. Gênesis 1:31 diz: Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Romanos 5:12 afirma: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. E Romanos 8:22 diz: Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Em outras palavras, a questão é como entendemos a morte e quando nós poderíamos localizar a existência dos dinossauros. Entre cristãos conservadores, incluindo muitos reformados, existem duas leituras principais aqui. Uma entende que antes do pecado de Adão não havia morte nem mesmo entre os animais. A criação seria harmoniosa e a queda traria, entre outras coisas, mudança no comportamento animal, violência, predadores e sangue. Nesse cenário, até dinossauros poderiam ter tido outra dieta e outra relação com o ambiente antes da queda. Nesse sentido, algumas espécies de dinossauros teriam se transformado em carnívoros depois da queda, o que implica que os dinossauros coexistiam com os seres humanos. A outra leitura entende que a morte que entra com o pecado em Romanos 5 é principalmente a morte humana diante de Deus, separação, juízo, condenação. Os ciclos de vida e morte no mundo animal já existiam de alguma forma, mesmo antes, mas a queda de Adão traz um impacto profundo sobre toda a criação. Desordem, sofrimento, gemido. Isso abriria a margem para localizar os dinossauros antes dos seres humanos, talvez em um período de centenas de milhões de anos antes. Disclaimer aqui, essa segunda leitura é vista por alguns como o mais difícil de conciliar com o muito bom de Gênesis 1 e por isso é rejeitada por muitos irmãos da tradição reformada. Qual posição está certa? As escrituras não respondem essa pergunta com precisão. E cá entre nós, esse não é nem o objetivo de Gênesis. Mas preciso fazer uma ressalva importante. O Novo Testamento deixa claro que o pecado teve consequências não somente pessoais, envolvendo apenas seres humanos, mas também cósmicas. Como nós localizamos os dinossauros dentro dessa equação importante é um grande ponto de reflexão e discussão. O que podemos inferir pelas escrituras, considerando a variedade de possibilidades e opiniões, é que duas coisas ficam firmes. Deus continua sendo bom e o mal, a dor e a morte têm relação direta com o pecado humano. Os detalhes de como isso se aplica a cada espécie, cada fóssil, a Bíblia não explica. E aí é que entra Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de obedecermos a todas as palavras dessa lei. Há coisas que Deus não contou em detalhes, e isso nos chama à humildade. Outra grande pergunta: os dinossauros morreram no dilúvio? Quem defende uma terra jovem costuma ligar a enorme quantidade de fósseis, as camadas cheias de restos de animais e plantas, aos eventos ligados ao dilúvio global de Gênesis 6-9. A ideia é que o mundo foi coberto por água, houve muito sedimento, soterramento rápido e formação das grandes camadas rochosas cheias de fósseis. Agora, quem entende que a Terra é antiga costuma relacionar a extinção dos dinossauros não aviários, por exemplo, ao evento que os cientistas chamam de limite KPG. Ou seja, um grande asteroide teria atingido a região de Chicxulub, no México, gerando tsunamis, mudanças climáticas drásticas
e uma extinção em massa de várias espécies, incluindo os dinossauros. Nesse cenário, a Bíblia continua verdadeira ao falar do dilúvio como juízo real de Deus na história, mas não liga esse juízo a todos os fósseis de dinossauros. Mais uma vez, a Escritura não pretende explicar o destino de cada espécie. O foco de Gênesis 6 a 9 é moral e espiritual. Ou seja, pecado humano, corrupção, juízo, graça, aliança. Agora vamos trazer isso para algo muito mais próximo de nós, o nosso cotidiano. Imagina uma criança ou um adolescente no colégio. Na aula de ciências ele ouve sobre dinossauros, fósseis, milhões de anos, asteroides, coisas das quais ele nunca leu que existem na Bíblia. Na igreja, às vezes ele escuta algo do tipo: se você não acreditar na minha leitura exata de Gênesis, você está negando a Bíblia. É muito fácil esse jovem cair numa falsa escolha. Ou eu fico com a ciência e abandono a fé, ou eu fico com a fé e decido que a ciência não presta para nada. As Sagradas Escrituras nos lembram que o mesmo Deus que inspirou a Escritura também criou o universo. Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. O que vemos na criação e o que lemos na Bíblia vem do mesmo autor. Se a nossa interpretação da Bíblia estiver certa e a interpretação dos dados naturais também, no fim das contas não vai haver contradição verdadeira. Onde existe choque, de duas uma: ou alguém interpretou errado, ou nós ainda não entendemos tudo. Às vezes eu tenho a impressão que essas duas possibilidades podem ocorrer simultaneamente. Mas uma coisa é fato: quando a leitura predominante hoje na academia e Bíblia parecem se contradizer, o erro nunca está na Escritura, mas na nossa leitura da natureza ou do texto sagrado. A Bíblia é claríssima naquilo que é central. Deus criou o ser humano à imagem de Deus, o pecado é real, Jesus é Deus, Filho encarnado, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e haverá juízo final. Sobre a idade exata da Terra, a sequência precisa de cada extinção, o tipo exato de cada animal citado, ela não entra nesses detalhes. E tudo bem. Também não é pecado dizer que simplesmente você não sabe de todas as respostas. O saudoso pastor e teólogo R.C. Sproul, quando perguntado sobre a idade da Terra, disse algo simples: eu não sei, porque a Bíblia não nos dá essa informação com clareza. Se alguém com a formação dele conseguir admitir isso, a gente também pode ser honesto sobre os nossos limites. Isso não é um salvo-conduto para a permanência na ignorância, mas sim admitir que, de fato, não temos respostas completas para muitas coisas na vida e os dinossauros entram, infelizmente, nessa categoria. Então, como responder na prática quando alguém pergunta: os dinossauros existiram? Você pode dizer algo assim: sim, os dinossauros existiram. Nós temos muitos fósseis, ossos e pegadas reais encontradas no mundo inteiro. Como cristão, eu creio que eles foram criaturas que Deus fez. Cristãos sérios concordam com isso, mas nem todos concordam sobre quando exatamente eles viveram ou como se encaixam nos dias de Gênesis. O centro da fé não é descobrir cada detalhe do cronograma, e sim crer em Deus como Criador e em Jesus Cristo como Salvador. Agora vamos responder diretamente à pergunta final. Considerar os dinossauros é heresia? Acreditar que dinossauros existiram coloca em xeque a autoridade das escrituras? E a resposta é não. Crer com base nas evidências que existiram animais gigantes no passado e dizer que eles foram criaturas criadas por Deus não é heresia e não derruba a autoridade da Bíblia. Heresia na fé cristã histórica é mexer com coisas como quem é Deus, quem é Cristo, a realidade do pecado, a verdade da cruz, ressurreição, inspiração, autoridade das escrituras. Aceitar que Deus criou um mundo com uma enorme variedade de animais, alguns deles gigantes e hoje extintos, não mexe em nenhum desses pilares. Aceitar que a realidade da criação é muito mais ampla do que aquilo que podemos entender, aceitar o fato que as escrituras não nos revelam todos os detalhes da criação, da ordem da criação de todas as coisas, não é cair em um ceticismo. O perigo aparece quando alguém usa os dinossauros como desculpa para construir uma visão de mundo sem Deus e que tudo é acaso, e que a Bíblia é mito e que Cristo não passa de símbolo. Ou, por outro lado, quando a pessoa decide que qualquer descoberta científica que incomoda a leitura dela de Gênesis só pode ser mentira, como se Deus não tivesse nada a ver com a ordem criada. Os dois extremos são problemáticos,
Mas outro perigo tem surgido com o advento das redes sociais. Pessoas que creem que sua interpretação está correta e que todo o restante está condenado ao fogo do inferno pela discordância. Precisamos ser sábios e não tolos e nem ingênuos. Precisamos ter muita responsabilidade para consumir muitos dos conteúdos que temos disponíveis na internet. Exercite sua sabedoria, leia a Bíblia, veja o mundo natural com os olhos renovados e transformados pelo Evangelho. Não ignore a ciência e siga a sua jornada como discípulo fiel de Deus. A fé que brota das Escrituras e da revelação geral de Deus sustenta três coisas ao mesmo tempo. Deus criou, a Bíblia é a palavra de Deus e Cristo é o Senhor sobre toda a história, inclusive sobre a história natural. Se tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo, então até um fóssil de dinossauro num museu é um lembrete de que o mundo inteiro pertence a ele. Da próxima vez que você olhar para a imagem de um T-Rex ou passar na frente de um esqueleto de dinossauro, em vez de pensar, isso ameaça a minha fé, você pode dizer, se isso existiu, existiu num mundo que já era de Jesus. E essa é a segurança que a gente tem. Não em saber todos os detalhes da cronologia do universo, mas em conhecer o Senhor do universo. Gente, muitas vezes, a questão não é se a Escritura tem ou não respostas diretas a todas as nossas perguntas. O ponto é pensar se as perguntas que nós fazemos à Bíblia fazem realmente sentido, considerando o propósito central das Escrituras, a saber, a glória de Deus manifestada na revelação de si mesmo e na obra de salvação realizada em Cristo, aplicada soberanamente pelo Espírito Santo ao coração de seu povo. Naquilo que não temos a revelação específica e plena da parte de Deus, precisamos ter a humildade de conviver com o mistério, que de forma nenhuma diminui a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, Criador de coisas visíveis e de invisíveis. Esse curto vídeo não tem como objetivo falar sobre tudo, mas te levar a pensar que muitas vezes queremos respostas das quais as Escrituras não se interessam em nos responder. E quando isso acontece, possivelmente, nós é que estamos fazendo as perguntas erradas ao texto. E é isso mesmo. No seminário, uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi o seguinte: possivelmente, eu não terei das Escrituras as respostas plenas e completas e satisfatórias a todas as minhas perguntas. Mas o Espírito que inspirou as Escrituras sagradas me conduz por uma jornada diferente. Qual é? Aprender a fazer as perguntas certas ao texto bíblico que tem todas as respostas. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like.